Olá, alunos, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Kim Raoni, professor de Educação Física, e estou aqui hoje para falar para vocês sobre um conteúdo muito interessante que é sobre a fase adulta e suas características, ok? Então vamos lá, abram aí no caderno digital e acompanhem comigo essa aula muito importante. Bom, é o seguinte, todos nós temos uma fase de desenvolvimento muito grande, que vai desde o nosso nascimento até a nossa morte, durante o envelhecimento. E quais são essas fases? Quais são as etapas que passam por pela nossa vida inteira? Então ela começa com a infância, certo? Então vamos ver aí as fases da vida. Então nós temos a infância, que é o período em que começa desde o nascimento e vai até ali por volta dos 11 anos de idade, certo? Então a infância é um período marcante que compreende toda a nossa aprendizagem, a definição da nossa personalidade, do nosso próprio eu, em que nós brincamos, nós desenvolvemos nossa afetividade e também somos bastante dependentes, dependentes dos nossos responsáveis, da nossa família, dos nossos pais. Passada essa fase, então, vem o período da adolescência. E o que é a adolescência? Vai ser aquele período crítico da passagem entre a infância e a vida adulta. Então, é na adolescência que começa-se a haver, então, a tomada de decisões muito importantes na vida e o sujeito começa a ter uma definição maior de si próprio, e começa também a querer ter uma identidade própria. Então, por isso, vai em busca de grupos em que ele possa se encaixar melhor. Na adolescência, ocorre também fisicamente um período de mudanças no próprio corpo, que gera também em cadeia, uma mudança na forma de pensar, na psicologia da pessoa. Em seguida vem a fase adulta. Então a fase adulta já é um período após a adolescência, em que a pessoa ela já tem a sua parte psicológica bastante construída e também tem a aquisição de responsabilidades que vão para toda a vida. Então, nesse período, estima-se que a pessoa tem uma certa estabilidade, uma definição da sua própria profissão, do que deseja para si e constituição de família. Em seguida, a fase adulta, vem um período, então, conhecido como envelhecimento, onde a pessoa, então, ela alcança o ápice de toda a sua vida e ela passa, então, a ter, junto com a decadência funcional do corpo, também um aspecto de ter realizado todos os seus empreendimentos e agora estar simplesmente aproveitando tudo aquilo que ele pôde conquistar, que pôde então fazer ao longo de sua vida. Então, nessa fase do envelhecimento, que muitas pessoas acham que tem que ser feito, tem que ser visto de uma forma muito negativa, na verdade ela tem que ser vista de uma forma muito positiva, ok? Então acompanhem comigo com mais detalhes cada uma dessas fases aí da vida, começando com a infância. Então, na infância, como vocês estão vendo aí na imagem, nós vamos ter o período das crianças, a fase da vida das crianças, em que os indivíduos, eles são mais dependentes, eles vão do nascimento até os 11 anos de idade e acontece um marco do desenvolvimento motor e psicológico. Certo? Então a criança, ela aprende várias habilidades motoras. Quais são essas habilidades? Aprende a se equilibrar, desde os primeiros passos, o primeiro momento em que a criança começa a ficar em pé, aprende a ficar em pé sozinho, depois vai dando os primeiros passinhos, começando com engatinhar, Então esses são
movimentos de locomoção, que aí a criança vai desenvolvendo cada vez mais e mais, aprendendo, se tornando cada vez mais especializada naqueles movimentos, até ficar num estágio maduro, que é o que nós temos hoje em dia. Então, junto com esse desenvolvimento motor, a criança, nessa fase aí da infância, ela também vai desenvolvendo a sua aprendizagem, seu aspecto psicológico, onde ela interage com o mundo ao redor, utilizando seus sentidos, certo? Então, a criança vai... Por isso que ela precisa tocar em tudo, por isso que a criança mexe, né? Mexe bastante em todas as coisas, porque ela está interagindo com aquilo, ela está conhecendo. A forma dela conhecer as coisas é interagindo diretamente com o objeto. Ainda não existe a capacidade de abstração, certo? Então, a criança ela precisa tocar, ela precisa sentir, porque é dessa forma que ela estará interagindo com o ambiente ao seu redor, captando estímulos e se tornando, então, assim, mais conhecedora do mundo. Ocorre também um período de aprendizado, né? O início dos estudos, lá por volta dos 5, 6 anos de idade, a criança então começa a entrar para o universo escolar e aí começa então aquela jornada de estudos que vai até a 9ª série, depois o ensino médio, em seguida o ensino superior, ok? Então é com a infância que a pessoa vai se desenvolvendo, vai conhecendo cada vez mais e entrando aí nesse período escolar também. Bom, durante a infância existe um momento essencial para a implantação do conhecimento de regras e limites. A criança ela não nasce sabendo quais são as regras sociais, o que pode e o que não pode fazer, o que é errado, o que é certo. Isso vai sendo colocado através dos grupos onde ela está inserida. O grupo familiar, o grupo da sociedade. E isso vai sendo colocado aos poucos. Ela vai conhecendo isso à medida que ela vai interagindo com as outras pessoas. Então aí ela vai conhecendo as regras e limites. E, como eu falei por último, tem a questão aí da dependência dos pais, né? Então a criança ela não tem condições de atender às suas próprias necessidades. Ela precisa de alguém para atendê-la, né? Para ajudá-la a dar conta das suas próprias necessidades, né? E isso se perdura durante muito tempo, até mesmo durante a fase da adolescência. E agora vamos ver aí quais são as características da fase da adolescência. Bom, então na adolescência nós temos um período que compreende dos 11 anos até os 20 anos de idade, certo? Anotem aí, ele vai de 11 até os 20 anos de idade, adolescência. É um período de grandes mudanças físicas, psicológica, sexual, emocional e social, ok? Então, nesse período, o jovem, o adolescente, ele passa por uma mudança muito brusca no seu corpo, na sua forma de lidar com a sociedade, com o mundo ao redor. Isso assusta muitas vezes, né? O adolescente fica muitas vezes com dificuldade de lidar com tantas mudanças, ao mesmo tempo empolgado, né? E a necessidade crescente de se inserir num grupo, de se sentir parte de algo, de pessoas que tenham os mesmos interesses, as mesmas características, fazem com que o adolescente se torne muito ansioso durante essa fase, gerando problemas de comportamento, às vezes uma certa agressividade, né? Então é algo que precisa muitas vezes até de ajuda profissional, né? Ajuda psicológica. Ocorre também na adolescência mudanças corporais, que são as que mais se percebem. Então, no caso das meninas, começam a surgir os seios. Nos rapazes também ocorrem mudanças com crescimento de pelos no rosto, pelos pubianos. Acontece a primeira ejaculação nos rapazes, a menstruação, a primeira menstruação das meninas, e isso vai gerando muitas dúvidas
e também muita angústia em relação a como lidar com essa nova fase. Isso faz parte da adolescência. E aí, à medida que a pessoa vai lidando com aquilo, aprendendo a lidar com essas modificações, ela também vai aprendendo a se inserir no seu mundo ao redor. E aí, então, vem finalmente a nova fase, que é a fase do adulto, a vida adulta. Então, como é que é a fase da vida adulta? Ela vai dos 21 aos 59 anos de idade. Então, acontecem ali mudanças corporais estabilizadas. Então, nesse caso, o adulto já não vai ter mais a questão de mudanças físicas como acontece na adolescência, surgimentos de funções diferentes. Não, tudo ali no corpo do adulto já está maduro. Todos os marcos de crescimento físico já aconteceram, inclusive o próprio crescimento em estatura, o crescimento ósseo, já se encerrou por volta dessa idade. E aí, então, o que acontece apenas na questão corporal do adulto é manter e também aproveitar as capacidades físicas que ali estão inseridas. Acontece também o surgimento de maiores responsabilidades. Quais são essas responsabilidades na vida do adulto? Trabalho, faculdade, família, certo? Então, esses são os aspectos que estão muito intrínsecos, estão muito dentro da vida do adulto. E quais são as etapas da vida do adulto? Existem 3 etapas que nós podemos distinguir. A fase do adulto jovem, que vai dos 21 aos 30 anos, do adulto médio, que vai de 30 aos 40 anos, e o adulto maduro, que é de 40 aos 60 anos. Aí, então, é a última fase do adulto, onde ele está já beirando a fase, então, nova, que é a fase da velhice. Vamos ver cada uma dessas etapas, começando pela etapa do adulto jovem, aquele recém-saído da adolescência. Chegou aos 21 e 30 anos, é uma fase cheia de energia, onde o corpo está maduro fisicamente, sexualmente também, e aí eles partem em busca da formação educacional. Ocorre ali, então, muitos nessa etapa estão ingressando na faculdade, na universidade, para obter uma graduação. No aspecto da saúde, ocorre, então, maior cuidado com a saúde física, principalmente os adultos jovens, eles estão muito empolgados com a potencialidade do seu corpo, então se insere mais em esportes, em academia, e aí se tornam mais ativos fisicamente. Depois nós temos o adulto médio, que é dos 30 aos 40 anos, é uma fase de grandes preocupações. Tá? Então vai ter aí constituição de família, nessa fase as pessoas em geral costumam se casar, ter filhos, ocorre uma estabilidade total, porque a pessoa se formou, tem uma graduação. Então, no trabalho, geralmente as pessoas encontram o trabalho nessa fase e aí estão pondo em prática o que aprenderam na sua formação, na sua graduação. E acontece também o auge da habilidade intelectual, ou seja, o adulto médio ali está numa fase de grande empreendimento de intelectual, e aí ele estuda mais, ele se insere em novos conhecimentos. E na parte da saúde ocorre o ganho de peso naturalmente, então uma fase com mais facilidade para aumentar de peso. Ocorre a diminuição da densidade óssea, ou seja, pessoas sem estarem fisicamente ativas, elas podem obter aí já uma osteoporose, e aumento da gordura corporal e diminuição da massa corporal. Isso, então, vai acarretar o quê? Surgimento de algumas doenças, tipo diabetes, obesidade, hipertensão. Então, é algo que precisa se ter muito cuidado. Depois vem a etapa do adulto maduro,
que é dos 40 aos 60 anos. E essa fase ela é coberta então de muita sabedoria, por conta de vastas experiências que o adulto obteve ao longo desse período todo. Tem também uma relação com o outro e o mundo estabilizadas por completo, sendo que o envelhecimento biológico acelerado também faz parte dessa etapa, dependendo do estilo de vida da pessoa. Com relação à saúde, acontece a diminuição do tônus e força muscular, maior prevalência de doenças crônicas e diminuição das habilidades e capacidades físicas da pessoa, certo? Então essas são as características principais dessas etapas aí da vida da pessoa que todos nós passamos ao longo das nossas vidas. Pessoal, agora vamos para a nossa DLI. Acompanhem junto comigo. Na questão 1, nós temos o seguinte: nesta atividade, iremos trabalhar expectativa e realidade. Para entender melhor, observe as ilustrações. Nós temos aí no primeiro quadrinho, né, expectativa, está ali dizendo: quando eu crescer, irei dormir tarde quando quiser. E a realidade acontece o quê? A pessoa dormindo ali já bem cedo, né? Nos outros quadrinhos, acontece o seguinte: na expectativa, a pessoa pensando, quando eu crescer não irei lavar louça. E a realidade parece que não está totalmente limpo, né? Ou seja, está uma pessoa mais apegada à limpeza, à organização, né? Será que isso é assim mesmo? O que vocês acham, né? Então, a partir das suas observações do mundo adulto, crie uma ilustração ou situações de uma expectativa versus realidade da vida adulta. Questão 2. Cada equipe terá que falar sobre as características de uma das etapas da vida adulta. Mas para isso, vocês terão que escolher alguém da sua escola, ou melhor, né? No caso, vocês que estão aí em home office, em homeschool, né? Estudando aula em casa, alguém aí da casa de vocês mesmo, que está passando por essa fase, e caracterizá-la de acordo com o que estudamos. O roteiro de apresentação deve conter os seguintes itens: nome, idade, classificação em relação à etapa que a pessoa se encontra, características físicas e de saúde. Usem a criatividade. Daqui a pouco a gente retorna para ver o que vocês apresentaram aí.
Estamos de volta e agora vamos corrigir aí a nossa DLI, certo? Então é o seguinte, acompanhe junto comigo e vejam se está de acordo com o que vocês criaram aí nestas atividades. Então na questão 1, retomando aí o que foi pedido, nesta atividade iremos trabalhar expectativa e realidade. Para entender melhor, observe as ilustrações. Então aí nós temos na expectativa o garotinho pensando, quando eu crescer, eu irei dormir tarde quando quiser. Vai ficar jogando videogame lá até amanhecer. Quando chega na realidade, na vida adulta, o que mais quer a pessoa é dormir. Em vez de ficar jogando até tarde, quer dormir. Será que isso acontece mesmo? O que vocês colocaram aí na criação de vocês? Então foi pedido o seguinte, a partir de suas observações do mundo adulto, crie uma ilustração ou situações de uma expectativa versus realidade da vida adulta. Certo? Então vamos ver qual é a resposta para essa DLI. Então a primeira questão, que é essa, é uma atividade subjetiva, não existe certo ou errado. Vocês podem colocar a opinião de vocês na produção que vocês fizeram. Portanto, não tem uma resposta específica para isso. Entretanto, espera-se que vocês sejam capazes de projetar, ou seja, pensar um vislumbre da sua futura vida adulta, com base nos modelos apresentados na aula. Certo? Então é o seguinte, essa atividade tem como proposta analisar o poder de observação de vocês em relação às características e fatos que fazem parte da vida adulta. A criatividade também é uma das propostas para fazer essa atividade, então estimular a criatividade de vocês.
qualquer dúvida, utiliza o chat público com o professor aí no app Aula em Casa, né? Então no privado, para conversar e sanar possíveis dúvidas, certo? Então não tem assim uma resposta de certo e errado para essa questão. Se vocês colocaram que, na verdade, quando chega na fase adulta, a pessoa realmente não quer saber de ficar dormindo muito, principalmente nos finais de semana, né? Quer sair, quer ir lá para a baladinha. Se bem que agora, nessa época assim, de isolamento, né? Realmente não está podendo ser feito muito isso, né? Então as pessoas estão ficando mais em casa. Mas antes do isolamento, aí realmente muitos adultos não querem ficar dormindo até tarde, não. Nos finais de semana, principalmente, né? Querem mais sair, curtir, aí, sextar, né? Então, às vezes acontece exatamente naquela expectativa lá, como mostra. Então, vai depender aí de cultura para cultura. E vamos ver a questão 2. Cada equipe terá que falar sobre as características de uma das etapas da vida adulta. Essa questão da equipe, né, não dá para formar uma equipe porque vocês estão em casa. Então, espera-se que vocês façam isso daí de uma forma individual mesmo, né? Mas para isso, vocês terão que escolher alguém da sua casa, da sua rua, um familiar, que está passando por essa fase da vida adulta e caracterizá-la de acordo com o que estudamos. Então, aí vocês têm que apresentar o nome, a idade, a classificação em relação à etapa que a pessoa se encontra, características físicas e de saúde. Então, a resposta para essa questão é o seguinte. A questão 2 exige que você saiba identificar as características de cada etapa da fase adulta do desenvolvimento. Ou seja, escolher uma delas conforme a descrição a seguir. Adulto jovem, de 21 a 30 anos, uma fase cheia de energia, corpo maduro fisicamente, em busca de formação educacional, maior cuidado com a saúde física, mais ativo fisicamente. Adulto médio, de 30 a 40 anos, uma fase de grandes preocupações, constituição de família, estabilidade no emprego, auge da habilidade intelectual, ganho de peso natural, diminuição da densidade óssea e aumento da gordura corporal. Já o adulto maduro, a última fase, de 40 a 60 anos, uma fase de sabedoria em relação com o outro e o mundo estabilizados por completo. O envelhecimento biológico acelerado, dependendo do estilo de vida, e diminuição do tônus da força muscular, maior prevalência de doenças crônicas, diminuição das habilidades e capacidades físicas. Então, essa atividade 2, tem como proposta analisar o poder de observação de vocês em relação às características e fatos que fazem parte da vida adulta. A criatividade também é uma das propostas para essa atividade, assim como a primeira, né, para vocês trabalharem a criatividade. Qualquer dúvida, utilizem o chat público também aí, ou então o privado, para sanar dúvidas em relação a essa atividade. Tá bom, pessoal? Muito obrigado e bons estudos!